Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um case aqui da Prime Bid. E eu me chamo Guilherme França, sou um dos sócios fundadores aqui junto da Prime Bid e hoje estou com a presença ilustre aqui dentro da Letícia, que faz parte da empresa Brasil Serviços, que é uma das nossas fornecedoras aqui dentro da plataforma. E hoje a gente vai aproveitar para bater um grande papo aqui com ela, para conhecer as dificuldades, problemas, como ela conheceu a Prime e também conhecer toda a trajetória e o incrível trabalho que ela vem fazendo dentro da ferramenta. Então, bora começar? Seja bem-vindo, viu, Letícia? Muito obrigada, quero agradecer a todos, né, da equipe Prime pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando hoje com vocês. Show. E me conta um pouquinho mais sobre a Brasil Serviço, me conta um pouquinho mais sobre você, sua trajetória para chegar até aqui. Bom, vamos lá. Como já disse, né, eu sou a dona, né, a fundadora da empresa Brasil Serviços. E a Brasil Serviços, ela nasceu de um grande sonho, né, que eu venho tendo há mais de 10 anos, que é empreender na área de terceirização de mão de obra. E, e assim, vários pontos, né, que me fizeram chegar até onde eu Uhum. estou hoje, né. Que obviamente eu ainda estou no começo, ainda estou iniciando, é algo que eu vou ainda tenho muito ainda que evoluir, né, mas, eu creio que eu estou no caminho certo aí, para chegar lá onde eu quero chegar. E esse lugar que você quer chegar, tá chegando? Como que tá sendo o caminho? Como que funciona seu time hoje ali dentro da Brasil Serviço, sua estrutura comercial? É você a máquina de vendas que faz tudo ali, basicamente? Como é que funciona lá? Bom, hoje a estrutura lá na empresa, ela é basicamente eu. Eu faço na realidade tudo. Hoje a empresa ela é uma empresa pequena, né, ela tem, Uhum. vai fazer 4 anos, e nessa que a empresa vai fazer 4 anos, praticamente 3 ela estava parada, né, totalmente parada porque, eu venho do comercial público, né. Uhum. Antes de fato pegar a empresa para fazer ela acontecer de fato, eu trabalhava como consultora de licitações públicas, né. E então, ao mesmo tempo que eu abri a empresa, eu estava fazendo consultoria para empresas, justamente conseguindo contratos, né, só que com o governo, para outras empresas de terceirização de mão de obra. Ah, então você atuava tanto nesse processo que você tinha de consultoria e mais a Brasil Serviço ali junto, ali tocando as duas e fazendo os dois processos ao mesmo tempo. Isso, exatamente. Só que a Brasil Serviços, ela ela ficou parada, né, porque eu estava dando foco na consultoria. E eu não vou mentir, eu tinha mais medo do que qualquer outra coisa, né, medo de fato encarar, sabe, o desafio, e eu meio que me autossabotava, né, nesse sentido. E cheguei em 2022 agora, né, que foi quando de fato eu falei: "Não, chega, vou parar a consultoria e Uhum. vou focar na empresa". Então, eu fiz toda uma estrutura, porque eu tô empreendendo do zero, total zero, sabe. Eu venho a minha vida, né, me direcionou para estar trabalhando em empresas de terceirização de mão de obra, né, eu trabalho há mais de 10 anos com isso. Uhum. E no caso eu acabo que peguei várias empresas, né, trabalhei em várias empresas, que foi me estruturando, né, Uhum. fui aprendendo um pouquinho de cada, eh, erros, acertos, né, nas empresas. Trabalhei em pequenas empresas que no qual elas acabavam que pequenas empresas você que faz um pouco de tudo, não tem jeito, É como né. se fosse que nem a gente, que é uma startup. Todo mundo faz um pouquinho de tudo aqui dentro. Exatamente. Então acabava que eu entrava, por exemplo, para o comercial público, né, que foi onde eu comecei, né. Entrei numa empresa, era em São José dos Campos, foi uma empresa que foi uma escola para mim, e nela eu fazia um pouquinho de cada coisa, né. Acabei indo para financeiro, trabalhei com o departamento pessoal, trabalhei com implantação de contratos, tudo um pouco eu fazia nessa empresa. Então ela me estruturou, ela me deu uma base e eu sou grata, né, por essa empresa até hoje, por conta disso. E depois dela foi fluindo para outras empresas, né, e nessas outras empresas foi quando cada uma delas eu fui pegando um pouquinho de cada, né, Uma foi experiência de cada uma, um isso, aprendizado diferente. isso. Aí quando foi em 2019 isso, 2019 eu resolvi, abrir a minha. Só que nessa de abrir a minha, né, eu por medo, por insegurança talvez, eu fiz sociedade, né, com outras pessoas. Eu abri uma outra empresa que era voltada apenas a monitoramento eletrônico, Uhum.
E nessa de abrir, eu abri junto com um técnico para poder, né, ter o técnico Tem de eletrônica, embasamento já, ali, tudo. ele já tem todo um know-how, já conhecia, já era mais fácil. Falei, vamos abrir uma empresa. E aí, só que abrimos e ela não durou muito tempo, infelizmente. E a sociedade às vezes não dá certo, né? Sociedade é igual casamento, né? É, Se tem qualquer coisinha ali dentro, não funciona 100%, né? exatamente. E aí não deu certo, né? E então eu saí e resolvi, falei, não, agora eu vou tentar sozinha, né? Aí fiz desde o zero. Então eu tô empreendendo do total zero, e sozinha. Não vou mentir, não. Eu faço tudo sozinha. Então, hoje, né, minha estrutura é essa. É eu, né? Eu mesma. E Eu e Deus. Deus. Eu e Deus. Então, eu faço tudo hoje. Ainda tô no começo, né? Então, eu creio que tenho ainda muito que desenvolver. Essa semana, graças a Deus, estou começando com uma auxiliar administrativa para me ajudar, entendeu? E aí eu vou focar mais nas vendas, né? Focar mais na Prime, focar mais em capturar, né, as ofertas que tem, porque Uhum. hoje, por eu fazer tudo, hoje meu tempo na Prime é dedicado, vamos colocar aí mais ou menos uns 30% do meu tempo. Então, se fosse mais tempo, se eu tivesse mais tempo Um com foco ali. dedicação, com foco, eu teria vendido muito mais. Legal. Porque, graças a Deus, eu tenho um pouquinho. Eu acho que eu sou um pouco boa em vendas. Porque eu já tenho um histórico de vendas, né? Desde o. Eu falo demais. Se você quiser me cortar, porque Vai tranquilo, você vai contando. eu sou um pouco tagarela, mas se você quiser, Uma pode. coisa que eu fiquei até curioso de saber, como que foi essa transição, principalmente do público, quando você saiu de uma venda pública, que você tem a licitação, é um processo completamente diferente quando a gente olha para o cenário privado, que você tem muito relacionamento, não tem a demanda pronta. Como que foi essa mudança de um para o outro para você, assim? Quais foram as dificuldades que você sentiu? Olha, eu vou falar pra você. Foi um tremendo desafio pra mim. Por quê? Porque eu já estava 10 anos no comercial público. E o comercial público, ele é muito mais. Ele é muito, na realidade, muito diferente do comercial privado. Uhum. Então, a venda para o público, ele tem todo um trâmite, toda uma burocracia que, sabe, é documentação, é, é, as licitações são eletrônicas ou presenciais. É muito diferente. E tem data e horário marcado. Pode se estender ou não, né? Mas isso daí o comercial público é muito diferente do privado. E quando eu fui pro privado, que foi quando eu falei assim, agora eu vou focar na empresa de fato, foi quando eu falei, não, tenho que me reciclar. Porque eu já tinha trabalhado com vendas, só que quando eu era muito mais nova. Eu já fui vendedora, pra você ter ideia, já fui vendedora de cosmético de porta em porta. Uma revendedora ali. Revendedor. E vendia, viu? Vendia debaixo do sol lá no Tocantins, que eu já era no Tocantins nessa época. E que eu morava. E aí eu vendia de porta em porta, batia nas portas e vendia uns produtos, um pior que o outro, mas vendia. Tá que Então, nem a base de alguém famosa aí que a gente não pode falar, né? Um pouquinho, né? Tá acabando com todo mundo. eu ouvi falar mesmo. E então o que acontece? Eu tinha uma base mais ou menos de vendas, né? Do Uhum. relacionamento, de falar, né? O jeito. Só que acabei que perdi, né? Porque eu fui migrando, minha vida foi direcionando e eu perdi o foco em relação à venda do privado, né? Direto para a pessoa, de um produto. É diferente também a venda do produto pro serviço, Pro né? serviço, né? Venda de Completamente serviço diferente. é diferente total. E aí, com isso, né? Levei muito tempo, né? No comercial público. Então, mais de 10 anos, né, vendendo e trabalhando com empresa de terceirização de mão de obra, mas no comercial público. E aí, o que acontece? Quando eu fui pro privado, eu me deparei com uma puta dificuldade que foi conquistar os clientes, de fato, vender, né, vender. Uhum. Como que eu vou fazer para vender? Porque eu já tinha perdido toda a desenvoltura, todo o conhecimento em relação à venda, né, venda pro privado. E aí, tive o desafio. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a estudar mais. Aí eu comecei a ler livros, né, em relação a vendas. Participei de 2 eventos de imersão de 2 dias. Um foi em Brasília, 2 dias, e um outro de vendas também que foi aqui em Alphaville, Barueri. Alphaville. Isso. Então, tentei ao máximo buscar um aprendizado sobre vendas. Aí comecei a estudar, né, na internet, o que eu posso utilizar, o que eu posso buscar para poder me ajudar, né, a vender,
porque, enfim, o coração de uma empresa É a é o venda, né? comercial, é a venda, né? Sem isso não adianta nada, não tem o que fazer. É. Então, o coração da empresa é a venda. Então, quando você foca, né, na venda, todo o resto vai desenvolver. E eu falei, não, eu tenho que voltar. E eu tinha uma timidez, uma preocupação de, eu estava travada, essa é a verdade. Porque o público, você fica atrás de um computador, apenas ali, dando os lances, ou presencial você também quase não fala, entendeu? Você vai fazer ali os processos no presencial, É mas 100% uma jogada de preço ali dentro, né? É preço sobre isso. preço, não tem Uhum. relacionamento, não tem nada. Existe certo cenário de relacionamento ali dentro que a Sim. gente não vê, mas basicamente no público você segue todo um processo e uma execução que deve ser feita daquela maneira ali dentro para você seguir. Quando você É. vai para o privado, você basicamente é mar aberto ali com um monte de tubarão ao seu redor que você É. tem que ir conquistando cada um falando. Mas essas técnicas que você tinha de vender na rua, que nem você falou que já vendia produtos de beleza e tudo, você no começo, ali antes de ter a Prime, você fazia isso? Você ia porta em porta, batendo, entregava cartão, como é que você fazia? Não, não, aí isso foi quando eu era bem nova, né? Isso aí já há muito tempo atrás. Eu acabei que fiquei mais voltada mesmo, mais de 10 anos Uhum. no comercial público. Então eu não mexia mais com vendas, né, diretas. Então eu já tinha perdido toda uma desenvoltura que eu tinha para vendas, eu tinha perdido. Só que aí eu fui agora buscar, né, em menos de 8 meses com a Prime, né, que eu de fato eu voltei a com a empresa justamente para ela poder, fazer ela crescer, né, fazer ela acontecer de fato, porque ela estava aí os 3 anos meio que chove no mole, que eu estava junto com a consultoria, então, quando eu falei: "De fato vou", aí eu comecei a estudar, vendas, né, e aí fui pegando uma dica aqui, outra ali, e fui me moldando para conquistar a venda, né, porque, a Prime eh, ela tem uma boa parte, né, para você conseguir aquela venda, né. Vamos colocar aí 50%, Uhum. mas o outro 50% é o comercial da empresa, né. Eu diria que até mais é o comercial da empresa, né? Quando a Uhum. gente olha no processo de venda, até do que a gente entrega para os nossos clientes, a gente sempre fala que a mágica acontece com vocês. Vocês pegarem, trabalhar aquele É, lead, conversar. A gente está dando toda a base para você iniciar, mas toda a parte do processo é com você. E o que você é. sentiu mais de dificuldade ali nesse processo? Quando você começou ali com a Prime, pegou o primeiro lead, assim, que você falou, nossa, isso aqui realmente está me mexendo comigo, eu não estou conseguindo fazer. Nossa, eu vou falar para você, eu fiquei um pouco, preocupada em como abordar o cliente. E eu falei assim: "Não, eu tenho que como que eu vou fazer para poder abordar ele, né, e que seja de forma positiva, correta, né". A Prime me deu um suporte nisso, porque o Jonas, né, Uhum. que me deu esse suporte, ele me deu dicas, né, e isso me ajudou muito. E para você ter ideia, as primeiras, né, que eu participei, hoje eu tenho uma delas que é uma empresa que a Prime me conectou lá no comecinho, que é uma empresa global que ela me conectou. E essa empresa global, ela me gera várias demandas, né, me gera vários, orçamentos, né, propostas, e só nela, o ano passado eu fiz 18 propostas, e nesse ano já fiz 13. No total, né, do ano passado para esses 3 meses agora, né, de 2023, eu já fiz mais ou menos 11 serviços para ela. Caraca, então. Isso fora os contratos que eu já conquistei, né, até hoje. Que no total hoje tá sendo, são oito contratos, né, e desses contratos tem contratos que já gerou outros funcionários do mesmo, né, porque, um exemplo, tem um em Campinas que foi recepcionista que eu ganhei, mas um mês depois ela implantou também ela quis também um auxiliar de limpeza. Então assim, a Prime ela na verdade ela é infinita as possibilidades, né. Mas é infinita a venda, né, dela, porque você vende um contrato aqui, você vende um auxiliar de limpeza, por exemplo, mas desse auxiliar de limpeza pode vir muito mais, porque tem indicação, certo. Essa semana mesmo eu implantei uma em Pindamonhangaba, um posto de auxiliar de limpeza, e nesse posto de auxiliar de limpeza, no mesmo dia, a pessoa que me contratou já me indicou para uma empresa do condomínio lá empresarial, e ela já entrou em contato comigo. É lindo, é maravilhoso. Tomara que a galera não identifique a gente como um pirâmide nesse cenário, né? Que a gente não vende o Não. lead para vender um outro ali dentro.
Mas é bem legal isso que você falou. E antes de você conhecer a Prime, você tinha testado outras ferramentas? Você tinha usado, dado uma olhada no mercado? O que que você encontrou ali dentro? Como que foi esse Sim, processo para você? sim. Quando eu resolvi, né, focar de fato, eu comecei a estudar um pouquinho de marketing, né. Então eu fui entendendo um pouco sobre marketing digital, como, né, buscar, eh, você cadastrar, né, fazer tudo certinho lá no Google Ads. Eu estudei um pouquinho sobre isso aí, mas é um pouquinho complicado. Pelo menos eu tive dificuldade, né, porque querendo ou não, você tem que ter um conhecimento, né, para poder dar certo, senão você perde dinheiro, né. Você vai colocando ali, vai tendo cliques, né, vai tendo cliques e acaba que você vai aumentando ali o valor e você acaba não fazendo nenhuma Você, venda. você acabou perdendo um pouquinho de dinheiro ali no Eu começo perdi um pouco de dinheiro. Mas você recebia muito currículo, recebia o que ali dentro que você Eu recebi na verdade, não chegava nem a receber, eu tinha cliques, mas não voltava nada, não nem convertia aqueles não, cliques. não E tinha você pagava conversão. por eles mesmo assim, porque se paga por clique, né? Paga por clique, você tem que pagar, né, a conta lá no Google. O Google tá ficando mais rico. Então assim, aí foi quando eu falei: "Não, isso aqui não é pra mim, eu vou deixa isso aqui quieto". Mas aí fui buscar também outros meios, né, aí fui começar a pesquisar, né. Só que a Prime eu pesquisei e vi empresas, não sei se como que se chama, mas é empresas que faz o disparo de e-mails, Faz um sabe. mailing ali, por Isso, exemplo, tenta fazer uma uma prospecção prospecção, ativa ali isso. dentro. Prospecção ativa e uma prospecção de direcionar e-mails, só que é muito mais difícil demora, né, é um Uhum. processo que demora mais voltar, né. Então, assim, você tem que disparar muito e-mail, você tem que fazer muita ligação para você conseguir, vir um lead. Bom, vir uma proposta e você enviar, né. Eh, Só que a Prime não foi na internet que eu encontrei, foi um querido amigo meu que me indicou, Ah, legal, você veio aqui pra cá, você veio por indicação também. indicação pra Prime. Foi uma empresa, um amigo meu que ele já estava na Prime, já fazia mais ou menos 2, 3 meses, e foi ele quem me indicou. Então ele já sabia que eu estava, né, correndo atrás, né, de dar certo com a empresa, e aí ele falou assim: "Lê, tem uma plataforma que ela é bem bacana, dá uma olhada". Aí eu dei uma olhada, ainda levei uns 2 meses pra poder decidir, né, eu estava ainda meio receosa. E aí, nesses 2 meses que levou pra eu decidir, foi quando eu conversei chamei o Marcelo pra conversar, né, falei: "Vou agora desenvolver". Ainda levei mais ou menos um mês pra fechar, né, com a Prime. Um mês depois, saiu meu primeiro contrato. Um Então mês logo em depois. seguida ali, o tempo que você ficou ali pensando, foi o tempo que você demorou ali depois pra É, fechar esse primeiro meu contrato. primeiro contrato, um E mês. qual foi esses receios que você tinha antes, assim, tipo, você olhava pra Prime e falava assim: "Nossa, tô meio com o pé atrás", o que que você pensava ali, o que que você tinha esse receio ali dentro? Era simplesmente mais dúvida em relação: "Será que daria certo? Será que Uhum. realmente isso aqui vai virar?", sabe, eu vou investir dinheiro aqui, será que realmente vai trazer resultado? Isso é mais uma dúvida e uma preocupação em relação ao investimento e retorno. Só que é infinito As os possibilidades. benefícios, né, da contratação da Prime. Eu vi que de fato, é uma ferramenta, maravilhosa para você conseguir fazer contratos para sua empresa. Tanto que hoje, querendo ou não, eu sou uma empresa pequena, né, mas, em pouco tempo eu já tô com quase 10 contratos, vamos lá. Tô com 9 clientes, né, de Uhum. fato, e um deles me traz várias demandas, eu executo outros serviços, porque a Brasil Serviços, ela não só executa, serviço de mão de obra fixa, né, Uhum. auxiliar de limpeza, recepcionista, enfim, e outros. Eu também executo serviços de manutenção predial, manutenção de áreas verdes, né. Então eu executo outros serviços também. E essa empresa que a Prime me conectou, ela me traz muita demanda, graças a Deus, e eu tô muito feliz. Legal. Uma coisa que eu ia até te perguntar, você falou que chegou a usar outras ferramentas ali, até a gente estava conversando um pouquinho antes, e você teve algumas surpresas em alguns Sim. casos, principalmente nesse de prospecção ativa. Você consegue contar um pouquinho para mim como que foi a surpresa que você teve ali desse lead quente que veio, É. tudo? Eu utilizei uma plataforma que, primeiro, a estrutura dela era muito bagunçada, você não conseguia Uhum. entender muito bem onde clicar, sabe, onde ir. E essa plataforma, ela apareceu uma cotação lá pra mim, e o que que eu fiz? Eu cliquei, falei: "Quero, vamos tentar". Já marquei a visita, né, e aí fui fazer a visita, só que eu cheguei lá na visita, era totalmente diferente do que eu tinha pego lá na plataforma. E aí quando eu porque eu marquei a visita falando: "É um auxiliar de limpeza", né, que de fato era um auxiliar de limpeza,
Só que eu peguei como se fosse uma auxiliar de limpeza fixa, né? 44 horas Posto fixo ali, semanais, o posto 44 fixo, horas, isso. tudo. Só que quando eu cheguei lá, não era, né? Cheguei lá, era uma auxiliar de limpeza uma vez por semana. Eles estavam querendo contratar uma mão de obra por R$ 700, e eu falei assim, não, isso é diferente, você quer você quer outra coisa, outro serviço, não é isso aqui. Aí, infelizmente, foi um lead que eu perdi tempo, né? E você gastou todo o tempo do trajeto, foi até Foi lá, lá, e era tudo. longe, levei quase 2 horas pra chegar, né? Caraca, e quando você foi lá, você começou aqui na Prime, tudo que você participou da sua primeira cotação e foi fazer esse processo de venda, assim, deu um friozinho na barriga, Nossa, e você falou, meu demais. Deus, que agora, o que que eu faço? É um pouco diferente, como que funcionava? Então, eu vou contar o meu primeiro cliente. O primeiro cliente que veio, de fato, através da Prime, a Prime divulgou lá no site, né, na plataforma, né, na ferramenta, que era um pós-obra e um auxiliar de limpeza. Uhum. Só que assim, eu falei, meu, pós-obra, eu já tenho um conhecimento, né, pra executar pós-obra, porém eu fiquei meio assim, porque o meu foco era o auxiliar de limpeza. Uhum. Aí eu falei, vou pegar e vou pegar como desafio, né. Fui pra fazer o pós-obra, ele queria o pós-obra primeiro, ele falou, não, auxiliar é só depois, se, né, agora eu quero o pós-obra, e eu, não, mas eu vou conquistar. E aí fui lá, executei o pós-obra, graças a Deus deu tudo certo, ficou satisfeito. Quando foi, só que eu fui fazer a visita. Uma coisa que é importante no processo comercial, que eu percebi, né, nesse aprendizado que eu estou, ainda tem muito o que aprender, mas o pouco que eu sei, a visita ela é muito importante. Quando você visita o cliente, a chance dele te escolher é muito maior, entendeu? Então eu falei assim, não, esse eu tenho que visitar. Como eu já vou fazer o pós-obra, no dia do pós-obra eu vou lá junto para poder falar com ele. E aí fui junto com a equipe, né? A equipe foi, eu fui junto também. Cheguei lá, conversei com a pessoa, né, responsável, com o cliente. E ele, não, tudo bem, pegou a minha proposta, colocou debaixo do braço, e falou assim, não, depois a gente vê. Agora é o pós-obra. Aí fiz o pós-obra, né? Saiu tudo certo, como combinado. Quando foi, aí eu falei assim, nossa, vamos ver agora se ele vai querer o auxiliar. E aí, mais ou menos uma semana depois, ele me ligou e falou assim, eu vou te passar o contato da moça que vai cuidar aqui agora desse processo, né? E você pode seguir com ela. Nossa, foi lindo, eu amei. Então o que que eu fiz? Eu ganhei primeiro uma outra questão, mas que era o pós-obra, mas eu estava focada no auxiliar de limpeza, né? Que era o posto físico, porque minha ideia, né? Tanto lá no começo como agora, é a mão de obra fixa, né? Sim, mas isso é bem legal até você falar, né, que quando a gente olha muito dos leads ou até do que a gente tem na plataforma, a gente sempre acha que é só aquilo, né? A pessoa pede lá um auxiliar de limpeza, um posto de limpeza, uma portaria, a gente acha que o lead termina ali, né? Mas todos os leads que estão dentro da ferramenta, eles são de vocês. O trabalho Sim, comercial e o trabalho de conquistar aquele cliente, manter ele dentro de casa, sendo bem cuidado para vender outros contratos, é a parte mais importante que eu vejo ali dentro do processo comercial. é. Você manter esse cliente bem ativo, dar o suporte tudo para ele, é o que faz ele se te indicar, que nem você falou, que ele gerou outros contratos para você, mas o que você destacaria dentro desse processo da Brasil Serviços, assim, quando você entra num cliente e fala assim, nossa, agora ele vai me indicar para outro. O que você coloca como dica para outras empresas que estão na plataforma do como fazer esse processo para receber mais indicações ali dentro? Bom, é basicamente o atendimento de excelência, né? Você tem que tudo aquilo que você, prometeu para o Uhum. cliente lá na hora da venda, você tem que cumprir, independente de qualquer coisa, imprevisto, ocorreu isso ou aquilo, que você combinou com o cliente, você tem que cumprir, entendeu? E você tem que buscar sempre estar fazendo além do diferencial que você na hora da abordagem, na hora que você vai vender, você tem que mostrar para ele que você tá ali por perto, entendeu? Que você tá de olho, que você tá monitorando, qualquer coisa eu tô aqui, sabe? Você tem que cuidar do seu cliente. Quando você cuida do cliente, pode ter certeza que, primeiro, não vai ter tanto problema, né? Porque é natural que tenha, né, uma coisa ou outra, não em todos, mas sempre vai acontecer uma coisinha ou outra, é natural, mas o fato de você dar o suporte para ele, não deixar ele, como posso dizer, falando sozinho, né?
ele tá ali pedindo para você, te mostrou o que aconteceu e você não resolver. Então, quando você tem um contrato para esse cliente te indicar, você tem que cuidar dele com todo amor e carinho possível, que ele com certeza vai te Te indicar para outra. agregar novos contratos ali dentro e tudo, né? Vai, com certeza, viu? Legal. E até não falando da Prime, assim, mas da Brasil Serviço, o que que vocês pensam da empresa de vocês para aqui para frente? Vocês querem expandir novos serviços? Vocês querem fazer novas coisas ali dentro? Como que você tá pensando aí? Conta um pouquinho mais de vocês também. Sim. Bom, bom, futuramente, né, a empresa ela quer como eu posso dizer assim, um pouco mais, expandir um pouco mais, né, o território, né. Como eu te falei, né, eu ainda sou uma empresa pequena, né, nós somos, né, a empresa Brasil Serviço, que hoje agora eu tenho colaboradores, né, agora nós somos uma equipe aí, todo mundo junto. Mas eu quero expandir, eu não tenho medo também do território, Uhum. entendeu? Se eu tiver que ir para mais distante, eu vou e faço acontecer. Eu creio que o KM não é problema e eu penso em não ficar só em São Paulo, né, na capital, né? Por exemplo, meu primeiro cliente foi em Campinas, um pouquinho mais distante aqui do centro de São Paulo, mas eu tô aos poucos tendo uma estrutura boa em relação ao cuidado na implantação, ao cuidado na execução, né, no pós-venda e tudo, e tô indo para né, mais distância. E minha ideia é fazer a empresa crescer cada vez mais, tijolinho por tijolinho, devagar, com calma, entendeu? Sem atropelar, sem fazer loucura, sem vender com preço irrisório e fazer ela crescer cada vez mais, mesmo que seja aos poucos, porque eu acredito que assim você faz uma empresa com uma base mais sólida, forte e dificilmente ela vai futuramente quebrar. Então, o meu cuidado é esse, entendeu? E fazer ela crescer aos pouquinhos aí. Show. Isso é legal. Isso é legal a gente falar, né? Porque a gente acha que às vezes crescer rápido é mais saudável, mas quando a gente olha para qualquer empresa ali dentro, você crescer com uma constância, ter É. previsibilidade, saber para onde você está indo, e esse passo a passo, né? Tipo, a gente chama de baby steps, né? Passinhos de bebê ali dentro, Sim, você consegue criar com como que eu posso falar, uma consistência maior do que às vezes você crescer muito rápido, não conseguir prestar um bom atendimento, que nem você falou, de cuidar do cliente, manter ele no centro, trazer toda essa experiência para ele e provar aquilo que você fez se sim. concretizou, né? Porque, que nem a gente falou no começo, né? A grande diferença de produto físico para serviço é que o serviço, o produto só existe no final. É, Enquanto o produto físico, você tá ele com ele em mãos, você pega seu celular ali é. dentro, você sente se aquilo é verdade na hora. Sim, E para terceirização, acho que o final, ali dentro, depois de uma implantação, todo cuidado, é a parte mais importante ali dentro. Quando sim. você começou, depois que você participou das cotações e teve tudo, quais dificuldades você teve ali no seu processo comercial além disso? Você acha que da visita para você que veio do público para o privado foi difícil pra caramba, foi difícil desbloquear? Sim. Foi difícil desbloquear, mas, como posso dizer, eu tirei de letra, né, com um tempinho já quebrei isso. E aí, o principal o principal dificuldade, né, de todas, é você de fato marcar a visita. Porque hoje em dia, assim, acaba que os clientes eles estão muito voltados mais ao computador, ao WhatsApp, Uhum. a e-mails e não estão mais, como eu vou dizer assim, mais querendo visita. É essa a realidade. A maioria não quer visita. Você tenta marcar a visita, mas muitos você pode ter o maior chaveco possível para você marcar ali a visita com o cliente. Tem cliente que não quer. E aí, essa dificuldade da visita que eu tenho, e eu creio que os concorrentes também, outras empresas têm essa dificuldade, porque hoje em dia a maioria não quer a visita, eles querem. Tanto que tem cliente que eu fechei, que eu fui implantar e a gente nunca nem se viu. Tem cliente que eu nem conheço, eu nunca nem vi. Você mandou a proposta lá primeiro para ele, sem fazer a visita, e seguiu, e ele gostou. Uhum, pode fechar, pode começar e fiz o contrato digital, tudo assim, Sim, então você não teve contato basicamente nenhum com o nenhum. cliente. Toda a jornada ali foi digital, É. onde ele basicamente É, desassociou. então eu tenho tem essa dificuldade hoje no mercado, né, é a questão da visita. E como que você faz para quebrar esses tipos de objeções que você tem na visita? Como você faz assim? Qual que é a técnica que você usa secreta ali dentro para conseguir puxar quando há necessidade de uma visita mais aprofundada? Você faz algo diferente? Você insiste? Como que você faz esse processo? Olha, no meu entendimento, eu acho que quando você é um vendedor que não que você insiste, na verdade insiste muito,
você acaba saindo como chato. Uhum, é o vendedor chato, né? Nossa senhora, aí é complicado, porque aí você o cliente vai acabar ficando chateado com você. Nossa, que cara chato, que mulher chata, que vendedor chato. Então, assim, ter esse equilíbrio, um cuidado para você não ser excessivo na insistência de pedir, vamos marcar visita. Não, olha, eu sinceramente eu não peço muito, não. Eu falo, olha, eu gostaria de uma visita, ou falo umas 2, 3 vezes. Depois eu não insisto mais. Porque, na realidade, cada processo é diferente do outro. Cada Cada cliente cliente é um é cliente, um né? cliente. Então, assim, tem cliente que, nossa, flui que é uma beleza a conversa. E ótimo, maravilha. Mas tem cliente que, nossa, nem te responde. Essa é a verdade. Era mais fácil mandar uma carta ali Nossa, pra ele é. responder você, né? Exatamente. Aí você manda a proposta, ok, obrigado, quando ainda fala, né? Tem uns que cada cliente é um cliente. Essa é a verdade. Então tem cliente que vai te pedir, vai querer aceitar a visita, não vamos marcar. Aí na visita, eu amo fazer visita comercial, porque eu acredito que ali a chance para virar é muito maior. E a principal ferramenta que eu uso, né, na visita, né, eu creio que todo vendedor tem que ter, né, que é a simpatia, entendeu? Quanto Sorriso mais. no rosto, né? Sorriso na Com voz, sorriso certeza, no rosto. com certeza. Então eu creio que é uma ferramenta, né, para o vendedor indispensável. Se o vendedor chega lá com cara, né, emburrada, cara de poucos amigos e vai chegar para o cliente, vai querer vender para ele o serviço ou até mesmo um produto, se for, né, é muito mais difícil. O cliente não vai se sentir à vontade com você. Você tem que ser simpático, entendeu? E é uma ferramenta. É o sorriso no rosto mesmo e tentar quebrar o gelo, fazer alguma brincadeira. E aí, nisso, você gera conexão, né, com o cliente. Quando você gera conexão com o cliente, aí ele vai te enxergar com outros olhos, né? Vai, tipo, falando, poxa, que bacana. Vai criar uma conexão, um sentimento ali Uhum. de amizade, ou de que pessoa legal, que gente boa, gente fina. Então, assim, o fato de não é só vender, né? É você ter conexão com o cliente, ele gostar de fato, assim, do que você está falando, confiar em você. Então, quando você gera uma certa conexão com ele, você pode ter certeza que ele vai te trazer muita segurança. Então, assim, quando você passa segurança para o cliente, né, ele, de alguma forma, ele vai te sentir que você é uma pessoa que tá falando a verdade. Verdade também é primordial, né, na venda. Uhum. Então, você mostra que você tem tá falando a verdade, se você for verdadeiro nas suas palavras, ele vai sentir. Então, eu acho que isso aí é primordial na venda. E você chega a utilizar outras ferramentas para gerar essa segurança no cliente, por exemplo, site, rede social, você usa algum outro lugar, assim, o seu meio digital tá atualizado, você está mostrando o seu rosto ali sempre, como que você tá fazendo agora? Hoje, acaba que eu não tô dando muito foco nisso, né, nas redes Uhum. sociais, mas eu, né, sei o quão importante que é Instagram, você ter uma página na internet, né, um site, o tanto que é importante isso, né, você ter tá sendo visto, né, na A forma presença uma digital, né? presença digital, exatamente. É muito importante, eu tenho ciência disso. Hoje eu não eu como pode dizer assim, eu não foco muito, porque acaba que eu não tenho muito tempo, mas sempre que eu posso, eu tô trabalhando nisso, né. E eu tenho vontade sim de aparecer mais, né, pra poder porque querendo ou não ajuda, né, ajuda a Ajuda. vender. Ajuda muito a vender. Acho que quando a gente fala de presença digital, fala de tudo isso, e da ferramenta, tem uma coisa que a gente brinca aqui na Prime, que a Prime tem a cara dela. Você tá vindo aqui, conhecendo a gente. Quando a gente olha muito a concorrência do mercado, não tem cara, não tem rosto, É, não tem corpo, você não sabe muito bem quem que é. E acho que é um papel que a gente coloca como diferencial, é a mesma coisa de você no seu processo de venda. É todo mundo, você sabe quem é o Marcelo, sabe quem é o Jonas, você veio aqui sim, dentro, conheceu a Yara agora. Então essa proximidade é uma coisa que a gente valoriza muito aqui dentro. É uma coisa que a gente fala para os fornecedores que relacionamento é muito importante, tanto que a gente tem um bootcamp que dá toda essa parte de treinamento, network, vendas, sim. marketing, para conseguir conquistar essa venda dentro da ferramenta e dentro também do universo de indicação e de manter um relacionamento com o cliente. Bom, eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui. Você quer adicionar alguma coisa? Quer contar alguma coisa, Leo? Ou Não, na verdade, eu acho que, enfim, uma outra dica que, né, eu gostaria de dar, né,
para quem está começando, né, Uhum. em relação a se está na dúvida ou não de começar a a buscar, né, as ferramentas necessárias, né, a Prime é uma ferramenta excelente para estar, utilizando. É não ter medo, né, é ter o como eu posso dizer assim, não ficar travado em relação a se vai conseguir, se não, se vai trazer ou não, você tem que tentar. Querendo ou não, quando você empreende, você tem que ter, como dizer assim, não pode ter vergonha, né, de conquistar do jeito que com as armas que você tem, eh, mesmo que você não tenha muitas, você dá um jeito de começar, você começa a ali aos poucos e quem tem o sonho de empreender, né, não pode também achar que vai fazer tudo sozinho, Uhum. entendeu? Você precisa de outras pessoas. E a Prime, por exemplo, é uma ferramenta que eu utilizo mesmo eu estando sozinha hoje, né, na luta aí de empreender, de conquistar, de fazer a empresa acontecer, ela está sendo fundamental. Fora que você também é importante também ter aliados, né. Eu até falo que hoje eu não você não tem rivais, a gente tem que ter aliados, né. Então, por exemplo, o esse meu amigo que me indicou, ele já estava na Prime, ele não hesitou em me indicar a Prime, porque possivelmente eu Mas vou ter estaria um novo concorrente aqui no. concorrente, pegaria outras as oportunidades que eu poderia não, ele é uma pessoa que não tem que é como se fosse um aliado, né, Uhum. ele não me viu como uma rival, ele não, e eu também vejo assim ele, assim como outras, eu já indiquei a Prime pra outra empresa, e ela ainda, como dizer assim, ainda às vezes ela, às vezes ela tá que nem eu no começo lá, às vezes: "Será que dá certo mesmo, tal?", por mais que eu já tenha mostrado pra ela, falei: "Olha aqui ó, dá certo". Tanto que essa era uma empresa que eu fazia consultoria, né, Legal, na consultoria legal. de licitações. Ela era uma empresa que eu prestava serviços e conquistei clientes para ela público, né, e aí agora eu falei: "Olha, vai para o privado também", porque tem que ter um equilíbrio, eu penso que o público também é bom, sabe, mas o privado ele te dá mais base, mais segurança, sabe, é diferente do que o público. O público também é bom, a empresa ela também é interessante ela ter, o equilíbrio entre os 2, o ente público e o privado. O público ele acaba ficando um pouco defasado em relação a valores, porque Uhum. a concorrência no público acaba sendo desleal. Às vezes tem clientes que abaixam o preço de forma muito excessiva, que você fala: "Meu Deus, como é que a pessoa executa Vai isso?". quebrar, né? Nossa, demais, eu não fico pensando assim, uma hora vai dar merda, como se diz, né. E aí, eu penso que assim, é importante eu penso que eu vou também entrar no público em breve, mas não vou deixar de ficar no privado, entendeu? Utilizando a ferramenta, que é importantíssima. Legal. Isso até que você falou do começo do medo, né? Uma coisa que a gente sempre passa para os fornecedores, eu sempre converso com eles, que às vezes a gente faz parte de vendas ali dentro, você receber vários nãos, você ter medo, falar, putz, será que eu participo dessa cotação ou não? E você falou para mim que você desbloqueou ele e você vai para cima de tudo praticamente hoje De com. tudo, eu não tenho medo, né, Uhum. e nem vergonha e vou lá e faço acontecer. Como eu posso dizer assim, às vezes uma coisa que poderia me bloquear, né, por ser pequena, eu falo: "Nossa, tem tantos concorrentes grandes, né", e você fala assim: "Nossa, é óbvio que ele vai escolher o grande", né. Só que a diferença é justamente aí, às vezes você, né, tem uma insegurança em falar assim: "Não, eu sou pequena e não vou conseguir porque o meu concorrente é grande", Uhum. ele vai querer o grande. Mas aí que tá, às vezes ele não quer o grande, ele quer realmente uma empresa que esteja ali, sabe, Ao lado dele, menorzinha, né? menor, que vai estar mais direta com ele, entendeu. Que querendo ou não, a grande, muitas das vezes, passa até chegar no chefe, Tem toda a burocracia tem e todo a uma árvore hierárquica dela ali é gigantesca. passa por 3, 4 supervisores, líderes, para poder chegar encarregado, pra poder chegar no dono e, né, que aí, enfim, essa insegurança eu quebrei também, né, na hora que eu estava começando a vender de fato, e fui desenvolvendo, assim, umas ferramentas para desbloquear e correr atrás, sabe, para poder conquistar esses clientes. E graças a Deus tô indo aí aos pouquinhos, né, esse meu cliente que a Prime me conectou, traz vários leads também, né, várias demandas, né, no caso, várias propostas e aos pouquinhos eu tô crescendo e vou desbloqueando, assim, todas as preocupações em relação
a ser pequena, ou se vai dar certo ou não, né? E vou desenvolvendo. E hoje você acha que tudo isso que você aprendeu e tudo isso que você trouxe de bagagem, você consegue executar dentro da plataforma ali, desde a participação de uma demanda até o final da venda, você acha que usa tudo isso que você aprendeu, principalmente acho que sua estratégia comercial ali, né? Sim, e até mesmo quando você vai, cada proposta, cada cliente, você pega um aprendizado novo, Uhum. entendeu? E aí você vai criando ali como pode dizer assim, um fluxo comercial, como pode dizer, não uma estratégia, mas você começa a criar ali Uma jornada, algo uma do tipo. isso, como é que agora fugiu a palavra. Mas progresso não, Uma evolução, um processo processo, ali veio a dentro. palavra, isso. Um processo. Aí você tem um processo ali de como você aborda até finalizar, sabe? E aí eu fui pegando de cada cliente erros e acertos e fui me moldando. Mas eu creio que desde a primeira proposta eu já comecei a desenvolver. Aí comecei a estudar um pouco mais, a aprender, pegar dicas, assistir muitos vídeos da Prime, assisti também vídeos na internet, fui ler, fui estudar, né, fui buscar fazer, né, eventos, né, de vendas, sobre vendas, e fui correndo atrás para poder estruturar, fazer esse processo de vendas que eu acredito que estou desenvolvendo. Ainda tenho muito que aprender, ainda estou engatinhando, né? Ainda estou pequena, Uhum. mas na parte de vendas eu creio que eu já desenvolvi bastante. E eu acredito que eu estou indo bem porque não, como diz, né? Estou vendendo. Então, se eu estou vendendo, significa que alguma coisa está indo bem ali, entendeu? Esse ponto que você fala principalmente é um ponto bem legal quando você fala de vendas, que é não poderia dizer sua resiliência ali dentro de um processo comercial, que você vai tomar vários nãos na sua vida, tem cliente que vai te responder, tem cliente que não vai responder, tem É, proposta que você vai acertar, mas essa estratégia sua que você tem de pegar esses nãos e transformar, falar o que que eu estou errando, onde eu posso melhorar e aplicar novamente, faz parte de uma característica de uma pessoa curiosa, de uma pessoa que tem vontade de aprender e que o não para ela, que é o é, perfil do empreendedor, que o é. primeiro não, se a gente parasse, nem abrir empresa. Não, não ia. E, E vou falar pra você, o vendedor tem que, tanto o vendedor como o empreendedor, né, o empresário, ele tem que saber lidar com frustrações. Isso é fato. Saber lidar com frustrações, porque não, você vai ter 30, 40 para sair um sim. E é normal. Quantas propostas já enviei para poder ter um sim? Entendeu? Você não pode dizer de falar assim, nossa, é, tantas que eu já enviei não deu certo, ou aquele que você queria muito, você falou, nossa, eu queria muito essa. Nossa, muito bom, muito boa essa. E esse cliente, às vezes, desenvolveu com você ali, mas chegou próximo e ele disse não, né? Falou que já fechou, já escolheu uma outra. Eu busco sempre perguntar um feedback, uhum, entendeu? Porque eu acredito que quando você pede feedback para o cliente que disse não para você, né? Escolher um concorrente, eu acredito que com esse feedback, você te faz crescer. O feedback do cliente faz crescer. como que você faz esse processo de feedback hoje? Sei lá, depois de 20 dias de mandar uma proposta, você vai lá e conversa com esse cliente novamente, ou você tá ali a todo momento mandando mensagem, quase próximo do vendedor chato ali, todo dia Não, não, mandando? eu não sou a vendedora chata, não. Meu método é diferente. Eu deixo o cliente mais livre, mais tranquilo para analisar a proposta dele. Eu sei que é normal, né? Ele vai escolher 3 propostas, né? Vai pegar 3 propostas, no mínimo, para poder avaliar qual que ele vai querer de fato, né? Que ele vai fechar. Eu dou mais abertura. Eu não sou aquela vendedora, perdão, aquela vendedora chata, de jeito nenhum. E é isso, eu acho que o cliente, quando eu acho que mais afasto do que trago ele pra perto. Pra você ter ideia, eu tenho uma cliente que fechou comigo, que a gente ficou sem se falar um mês sem se falar. Por quê? Porque eu já senti dela, ela não gostava de pessoas que mandam mensagem pra ela toda hora. Você tem que sentir cada cliente, entendeu? Você tem que sentir como que é a personalidade dele nesse sentido, sabe? Tem cliente que não gosta. E essa era uma, tanto que essa eu fiz visita presencial, e na visita presencial ela me mostrou uma outra empresa, né? É, o vendedor mandou um monte de mensagem, um monte, uma atrás da outra. Ela falou assim: olha isso aqui, não vou responder.
Ela mostrou pra mim. E aí eu falei assim, nossa, isso aí, ó, a minha estratégia com ela vai ser diferente. Ou seja, depois que eu saí lá, eu mandei mais uma, porque o interessante também quando você, na parte de vendas, é que você, por exemplo, vai fazer uma visita para um auxiliar, mas você chega lá, você vê uma outra coisa, um outro serviço. E aí lá tinha o pós-obra. Aí eu saí de lá, levei a proposta de auxiliar de limpeza, mas saí de lá com um pedido de um pós-obra, porque ela estava finalizando o escritório. Ela é até um escritório de advocacia. E aí ela foi e eu falei, olha, eu vou chegar lá no escritório e vou enviar sua proposta de pós-obra. Perfeito, perfeito. Mandei a proposta de pós-obra e sumi também. Eu falei, não vou mandar mais nada para ela, porque eu sei que ela não gosta, entendeu? Então eu me afastei. Deixei ela lá quietinha. Eu lembrava dela de vez em quando, mas deixava ela lá, não mandava mensagem. Um mês depois ela mandou mensagem para mim. Vamos fechar? Aí a gente deu uma negociada, né, no preço, porque uma coisa importante também em vendas, você não pode ter preço engessado, né? Tem que ter ali uma margem para você gordurinha para poder. queimar. Você não pode ser cravado ali no valor. E aí você consegue dar uma negociada ali, pronto, fechou um mês, depois a gente sem se falar. Então, assim, cada cliente é um cliente, cada processo é um processo, vai sentindo. Provavelmente tem leads que você participou agora que só daqui 1, 2 meses pode ser que você tenha um retorno, mas ele tá ali dentro, ele lembrou de você. E Aham. você, e dentro do processo ali, acho que identificar o gosto de cada um, né, é muito importante, né? Tem cliente que gosta que você fique o dia inteiro ali conversando com ele, tem uns Uhum. que ele gosta que você venha quando resolve o problema. Então, cada perfil de um cliente é diferente do outro. Isso faz total Exatamente. sentido, porque para nós também acontece. Tem fornecedores e fornecedores aqui dentro do Sim. mercado que preferem perfis diferentes. Tem um que quer que ajude todo dia, tem um que quer que venha quando ele precisar, é um pouquinho diferente. Mas é muito legal essa parte que você fala do processo comercial. Tem alguma outra dica que você poderia trazer para nós aqui dentro ou para os outros fornecedores que estão começando para melhorar o processo deles, além dessa parte de entender mais o cliente? Bom, eu acredito que a questão de ser verdadeiro, né, em tudo, não ficar floreando, né, Uhum. muito na hora de você vender, porque você inventa muita, como dizer assim, muita coisa, você acaba se embananando. Então, assim, não, é falar a verdade, entendeu? É quem você é realmente, como que a empresa é, o que você vai atender, o que você oferece, quais as vantagens que você pode oferecer para ela, para esse cliente. E além de ser verdadeiro, eu dou a dica também, de você, como eu posso dizer? Além dessa questão, né, Uhum. de ser verdadeiro, enfim, você também tem que, trazer para ele vantagens, né, você traz vantagens para ele. Mostrar o valor do seu produto, você Isso. disse? Aí, não só as vantagens, vamos lá, você também tem que mostrar para ele, o seu diferencial. Pronto, cheguei no ponto, se eu buscar o seu diferencial. É um pouco difícil, ter Abstrato diferencial. É ali. difícil você ter diferencial no mercado de terceirização de mão de obra. Uhum. Mas eu acredito que, como diz, né, né, vendedor acaba que cada empresa tem que ter o seu diferencial, porque se você não tem o seu diferencial, você acaba sendo mais do mesmo. E quando você é mais do mesmo, acaba que tanto faz qualquer um, você não se destaca. Então, busque o seu diferencial. É como diz, né, use a criatividade. A imaginação não tem limites. Então, assim, eu acredito que você consegue sim, formar um diferencial, mesmo que seja algo pequeno, já faz diferença. Como seu atendimento, seu cuidado, ou que nem você falou, deixar às vezes o cliente solto ali dentro, pode ter sido o seu diferencial comparado com os outros. Sim. Então, o diferencial acho que é a chave para você se destacar, e quando você se destaca, a escolha é mais fácil para o cliente. E tem clientes que também tem a questão do preço, né, tem clientes que, eles vão querer preço baixo, né. E tem aqueles clientes que já vai querer um preço: "Não, espera aí, esse preço está muito baixo. Vamos ver aqui uma proposta mediana, uma proposta maior, porque eu tô achando que essa", porque tem preço baixo também não é garantia de fechar Uhum. o contrato, entendeu. Óbvio, tem muito cliente que vai por preço, quer preço mais baixo e acabou. Ele Mas pode ter um grande risco ali com depois. certeza, com certeza. Então, assim, proposta que é muito baixa, né, ela pode ser você pode vender com isso, mas você também corre o risco, né, de mais pra frente a bomba estourar. Porque se Uhum. você vende muito baixo o seu contrato,
a longo prazo esse seu contrato aí vai ficar inviável, entendeu? Então, o que acontece? Quando o cliente, ele vai analisar tanto o preço, né, como também a questão que eu acabei de falar, que é o diferencial, né? Buscar a E você diferença acha entre que o outro. esse tempo todo que você ficou aqui com a gente, você acha que a Prime te ajudou também a balizar esse seu processo comercial ali, encontrar a melhor maneira para funcionar? Ah, com certeza. Eu tive um suporte, né? A Prime dá um suporte, né? Fora que nesse curto período, né, que eu tô na Prime, são 8 meses, né, que eu tô na Uhum. Prime, a Prime, ela, além dela dar um suporte bom para você, né, de dúvidas, feedbacks, vou já pedir feedback seu, do Jonas, e vira e mexe eu peço um feedback. E aí? E alguma outra dica? Você acha que tá indo legal? O que que tá... até mesmo você até buscou, né, para mim um cliente, né, para ver qual foi a temperatura, né, em relação Uhum. ao meu atendimento, né? Ainda bem que veio positivo. Você escolheu um que foi positivo, ainda bem. Eu escolhi o que tinha fechado com você, inclusive. Era um É, daqueles que tinha fechado. A gente tem esse costume agora de passar os feedbacks positivos que tem para vocês poderem evoluir o processo sim, comercial de sim. vocês, E né? é muito importante para você poder ajustar é, o seu comercial, né, sua estratégia para vender. E aí você ajustando, a tendência é muito maior de você conseguir mais contratos, entendeu? Então foi muito importante, tanto o feedback, né, como as dicas, né, o suporte que a Prime me deu até agora. E a Prime, ela também, né, eu percebi que ela também está em busca sempre de inovação, né, de buscar melhorias. Por exemplo, a plataforma, eu já vi que vocês melhoraram ela, né, colocaram ali ferramentas para poder facilitar a nossa busca ali de clientes. Uhum. Então é muito importante essa questão também. Você vê que o time está também voltado a ajudar, né, as empresas a crescer. É que nem você falou, né? Você coloca o cliente no centro e o nosso cliente é você. Então a gente tem que Exatamente. colocar você no centro dali pra gente conseguir atuar da melhor maneira É. e trazer coisas novas ali dentro. E até pra gente caminhar aqui pro final, qual que é a mensagem que você deixa pra quem tá pensando em se cadastrar, quem tá com essa dúvida? Qual que é a mensagem que você deixa pra quem tá com essa objeção ainda na cabeça se vale a pena ou não? Ah, se joga. Se joga sem medo, entendeu? Porque o resultado é certo. Não, não tem como. Olha pra mim, eu não tinha estrutura, né, para poder vender, né, de forma nenhuma, assim, por mais que eu tivesse algum feeling de vendas Uhum. do passado, eu estava muito tempo fora do mercado de vendas. E aí o que que acontece? Meu, me ajudou tanto, né, a Prime me ajudou tanto que foi, assim, essencial para eu começar a vender. Então, eu falo: "Vai sem medo, pode, contratar, porque acredito eu que você não vai se arrepender, porque a venda chega". Olha, pra você ter ideia, quando eu comecei, quando eu iniciei, me deram um prazo aí de 2 a 3 meses para virar o primeiro cliente. Mais ou menos, Pra olha, alinhar as isso expectativas ali. isso nos estudos que vocês fizeram, né, para poder conquistar o primeiro cliente, é mais ou menos no valor que eu es no plano que eu estava, para poder virar o primeiro cliente. Eu virei no primeiro mês. No primeiro mês eu virei o primeiro cliente. Então, assim, eu creio que fui bem, né, na minha parte, porque tem que ser uma junção, né, Uhum. Prime com a venda, né. No caso, eu, né, que sou a dona da empresa, mas no caso de outras empresas, e futuramente sou eu também, seu time de comercial. Seu time do comercial é que vai, desenvolver ali. Então é a junção da Prime com o time do comercial. Então, assim, eh, juntando os 2 é certeza que vai conquistar cliente, entendeu? Que vai virar os contratos, que vai conquistar clientes e muitos, muitos contratos, se Deus quiser. Eu tô muito muito empolgada. Acredito eu tenho alguns leads ainda, em processo, ainda alguns quentes, outros mornos, e assim vai indo, mas, foi fundamental. E quem estiver pensando em contratar Prime, como eu falei, né, se joga, vai sem medo, porque é certo. Show, show. Lê, muito obrigado por você ter vindo Por aqui até hoje, nada. contar um pouquinho da sua história pra gente, contar um pouquinho da Brasil Serviço, como você começou os desafios. E eu deixo recado para todo mundo aqui, assista nosso podcast. Muito obrigado por estarem aqui e até o próximo case aqui da Prime Video. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.